A polêmica se trata de associação com outras drogas e de níveis mais profundos de sedação. Então, o que eles questionam é se o dentista tem essa formação para fazer sedação mais profunda, para fazer uma sedação que pode levar a uma ameaça de via aérea, por exemplo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Creio que todos vocês devem ter visto nos últimos dias aí que surgiu uma polêmica levantada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia junto aos cirurgiões dentistas, fazendo até uma pequena confusão do que o cirurgião dentista pode ou não pode fazer no seu consultório com relação à sedação. E houve uma mistura até com anestesia dos próprios consultórios onde os odontologistas podem ou não poderiam estar atuando. Isso repercutiu muito na mídia e está muito quente aí. E foi por isso que eu convidei aqui a professora Juliana Ramaciato, professora de Terapêutica Medicamentosa e Anestesiologia da Faculdade São Leopoldo Mandic, para falar sobre esse tema. Professora, muito obrigado por você estar aqui conosco para nos esclarecer toda essa história aí que está rolando agora. Obrigado, Marcelo. A gente vai conversar um pouquinho sobre conceitos e eu publiquei até um vídeo no Instagram falando sobre conceitos básicos de anestesia local. Anestesia local é o que o dentista faz todo dia para quase todos os procedimentos, usando solução anestésica, injetada, e isso é extremamente seguro, os dentistas são muito bem treinados para isso e já é uma rotina. O que houve de confusão foi talvez em algumas reportagens na televisão, as imagens da anestesia local falando sobre sedação. A sedação, ela tem vários níveis diferentes de depressão, sistema nervoso central. Então, vai desde uma sedação mínima, uma sedação moderada, uma sedação profunda, que evolui para uma anestesia geral. Então, são todos conceitos de depressão do sistema nervoso central. A sedação mínima a moderada, ela é praticada de forma bastante segura, desde que, obviamente, feita com critério, em nível ambulatorial, ou seja, fora de um ambiente de centro cirúrgico, de hospital, e praticada com uma monitorização do paciente mínima, mas que tem que ser feita com bastante segurança. Isso hoje é executado pelo dentista no consultório, desde que ele seja habilitado. Então, o que existe de habilitação é muito claro e está na lei, é a habilitação para sedação inalatória. A via oral é uma via de prescrição normal que o dentista é também capacitado e tem a competência para fazer a prescrição por via oral. As outras vias são as discutidas, vamos dizer assim, nessas polêmicas todas. Então, o que você nos sumarizou é que a polêmica, o que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia está cobrando um posicionamento do Conselho Federal de Odontologia, tem a ver com a sedação. Exato, É isso? sedação. Anestesia local seria um devaneio, alguém questionar se o dentista pode fazer, porque já imagina você ter uma pulpite, dor de dente, aquela que dói 3 dias, que ninguém dorme, e você ser tratado sem anestesia? A gente vai voltar para onde? Lá para os primórdios da antiguidade? Não existe isso, então isso não pode nunca ser questionado. Tá bem. E aí o cirurgião dentista, ele pode fazer então essa sedação leve a moderada que você estava explicando, que são duas, né, pelo que você mencionou. Uma é a sedação por via oral, tomando medicamento, Dormonide, enfim, alguns desses medicamentos, e a outra é por sedação inalatória. Explica um pouquinho pra gente. Essas duas formas de sedação, elas são consideradas as formas mais comuns dentro do que a gente tem no cenário hoje para o Brasil. O dentista é um prescritor, se você pegar lá a Lei 5.081, tem o artigo 6º, que é das competências, o inciso 2, fala sobre prescrever medicamentos por uso interno e externo. Então, o dentista é um prescritor por lei. A gente tem a portaria 344 de 98, que fala sobre medicamentos controlados, que fala que o dentista é um prescritor de medicamentos controlados para a finalidade odontológica. A gente tem muita literatura para a sedação por via oral, mostrando a segurança, como pode ser feita, nível terapêutico, o que usar, as drogas mais usadas, que incluem desde midazolam, que é o Dormonide, até o frontal, que é, por exemplo, o alprazolam, e vários outros, Rivotril, entre outros, que a gente usa de forma pontual, cerca de 1 hora antes do procedimento, um comprimido, dose única, para o paciente ficar um pouco mais tranquilo durante o procedimento, ter um manejo melhor, ele ter um controle de dor melhor, sentir o tempo mais tranquilo, passar ali na cadeira. Tem muitas vantagens, que a gente não vai abordar isso hoje. Mas
essa é uma forma muito comum de se fazer, principalmente nos procedimentos cirúrgicos, nos procedimentos mais invasivos. E de 2004 para cá, a gente tem também uma resolução específica do Conselho Federal de Odontologia, que é a 5104, né, que fala como habilitar o dentista para sedação inalatória, antigamente chamado de analgesia relativa, analgesia consciente, né, e hoje chamado de sedação inalatória ou sedação consciente, como a gente costuma usar o termo para o leigo de forma geral, que é a mistura de gás nitroso-oxigênio, que vai levar o paciente também para uma sedação moderada, quando é usada como forma única de sedação, sem associação. Então, hoje, o cirurgião dentista pode prescrever, como você mencionou, e pode usar a sedação com óxido nitroso. Então, a polêmica toda que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia está levantando aí, se trata do que especificamente? A polêmica se trata de associação com outras drogas e de níveis mais profundos de sedação. Então, o que eles questionam é se o dentista tem essa formação para fazer sedação mais profunda, para fazer uma sedação que pode levar a uma ameaça de via aérea, por exemplo. Como resgatar esse paciente, como ele está sendo monitorado, né? As combinações de drogas ou outras vias que podem levar a uma biodisponibilidade maior e, consequentemente, né, a gente ter um efeito farmacológico final maior. Porque eu sempre falo isso em aula. Na verdade, o sistema nervoso central ele não entende a via de administração. Ele entende potência e dose. Então, claro, quando a gente muda a via de administração, muda o farmacocinético e, consequentemente, a gente vai mudar o efeito final da droga. Então, é isso que vem sendo discutido. Só para deixar mais claro aqui, o que você comentou agora é que o sistema nervoso central, ele não vê se tomou um comprimido ou se fez uma sedação inalatória. Você colocou na veia, por exemplo. Uhum. E aí o que está sendo questionado pela sociedade seria uma sedação mais profunda, que mais isso profunda, não... com o paciente inconsciente, o paciente dormindo. Porque quando o paciente dorme, ele perde reflexo de proteção, tosse, deglutição, fica mais fácil dele ter uma via aérea fechada e aí mais difícil de se manejar. E o que eles questionam é o treinamento que o cirurgião dentista teria para resgatar esse paciente, o que ele faria ali dentro de um consultório que normalmente não tem uma estrutura adequada para esse tipo de situação. Entendi. Mas hoje o cirurgião dentista, utilizando o que ele já por lei pode, que é prescrever esses medicamentos que você mencionou, ou usar a sedação inalatória com óxido nitroso, essas duas formas de abordagem para pacientes mais ansiosos ou pacientes com necessidades especiais, elas funcionam e não precisa, e isso está ok. Não, a gente não precisa de um aprofundamento maior do que isso. Exatamente, é o que a gente sempre diz. Essas duas formas, para grande parte das situações odontológicas, elas são muito satisfatórias, né? Elas têm nível de sucesso alto e conseguem controlar uma boa parte dos pacientes. É claro que vão ter situações pontuais, principalmente nos pacientes especiais, na odontopediatria, ou pacientes muito mais ansiosos, que a gente gostaria de levar esses pacientes para níveis mais profundos de sedação. E aí tem a forma correta de trabalhar com esses pacientes, né? Desde cenário, ou seja, onde esse paciente está, como ele está sendo monitorado, né? E o tipo de droga que vai ser utilizado. Então, esse paciente ele tem que estar monitorado com, além de oximetria de pulso, pressão, frequência, ele tem que ter um eletrocardiograma, né? Ele tem que ter de preferência um capnógrafo, ele tem que ter todo um backup de estrutura para que ele possa ser resgatado caso a gente tenha uma complicação, principalmente uma complicação respiratória, ou uma bradicardia, por exemplo. Uhum. E nesses casos, esse tipo de paciente muitas vezes é levado, inclusive, para um hospital, né? Para ser feitas essas intervenções. Exatamente. O ambiente hospitalar é um ambiente adequado para isso. E aí a gente tem, muitas vezes, um problema de fluxo, né? De logística, de como levar esse paciente. Então, isso é normalmente um argumento de muitos colegas dentistas, né? Para tentar trazer um anestesista para o consultório para tentar fazer esses procedimentos de forma mais profunda dentro do consultório, tentando facilitar a logística, né, de levar esse paciente para algum outro tipo de ambiente. Então, o ambiente tem que ser adequado, seja lá onde ele for, tem que ter passagem de maca, tem que ter desfibrilador, carrinho de parada, pressão positiva de oxigênio, enfim, laringoscópio, várias coisas. E aí se questiona também como que o dentista é treinado para isso, né? Se ele for fazer de forma sozinho, ou seja, sem um outro profissional ali ou sem um outro profissional médico, né? Para um manejo de via aérea mais avançado.
Legal. E aí você está tocando num assunto também importante que é a capacitação do cirurgião dentista, né? Quais cursos mais, assim, além do curso de formação da odontologia, o cirurgião dentista tem à disposição para ele poder ter mais informações e uma formação continuada nessas temáticas que a gente está conversando agora aqui? É muito importante frisar que, apesar do dentista ser um profissional prescritor, muitas vezes ele tem falha de formação na farmacologia básica, na terapêutica, e aí ele tem muitas vezes dúvidas de como usar essa medicação mesmo por via oral. Então eu sempre falo, se o dentista tem, apesar de por lei ter essa competência, tem essas dúvidas, ele deveria procurar cursos específicos de terapêutica, de farmacologia, para que ele possa se sentir seguro na prescrição dessas drogas, mesmo por via oral, né? Quando a gente fala da sedação inalatória, isso é muito bem estabelecido pela Resolução 5104, foi publicada lá atrás, né, em 2004, e aí a gente tem carga horária, conteúdo programático, carga horária mínima de 96 horas, são 48 horas teóricas, 48 horas práticas normalmente, tem todo o conteúdo programático exigido, e aí o dentista vai ter o treinamento para a sedação inalatória especificamente. A Resolução 5104 ela só trata da sedação inalatória, exclusivamente nitroso oxigênio. E aí, procure um bom curso que te dê realmente a carga horária necessária, que te dê segurança para utilizar essa forma de sedação, que é extremamente seguro. Mundialmente, é considerada a técnica de sedação mais segura que a gente tem. Então, hoje em dia, essa decisão liminar hoje nós estamos gravando aqui hoje, dia 15 de março, essa liminar que está acontecendo atualmente, o que ela afeta o dia a dia do cirurgião dentista no seu consultório? Na verdade, Marcelo, para te dizer bem a realidade, ela não afeta nada. Porque, conforme o próprio presidente do Conselho Federal de Odontologia fez um vídeo, acho que foi postado ontem, se eu não me engano, pelo Conselho, esclarecendo, a odontologia ela tem os seus limites muito bem estabelecidos, né, por lei, ela tem um conselho próprio, a gente tem o respaldo da Lei 5081, né, que nos confere a competência da prescrição, então a via oral ela não é afetada. A gente tem a Resolução 5104, que também esclarece muito bem tudo sobre a sedação inalatória, inclusive como habilitar o dentista e tal, como eu estava falando, carga horária e outros detalhes. Na verdade, todas as outras formas de sedação, elas serão, como disse o próprio presidente, né, do Conselho Federal de Odontologia, regulamentadas. E foi isso que a liminar pediu. O que a liminar pediu? Ela pediu o seguinte, olha, o Conselho Federal de Odontologia ele tem que regulamentar as outras formas de sedação não previstas na lei ou na Resolução 5104. Então, nesse momento, a gente entende, né, que não há nenhum tipo de redução de possibilidades, vamos dizer assim, né, do cirurgião dentista, para que ele faça a tranquilização dos seus pacientes. Ah, muito bom. Então, pessoal, sumarizando aqui o que a professora Juliana Ramaciato falou, cirurgião dentista é habilitado, ele é um prescritor, ele pode sim lançar mão aí do uso de medicamentos dentro da dosagem prescrita, né, necessária para acalmar os pacientes, né, como ela disse, um dormonide. Pode, desde que ele tenha feito cursos, utilizar sedação consciente com óxido nitroso, e pode, claro, fazer anestesia local também, que isso está dentro da capacitação que o cirurgião dentista fez. Então, tudo isso está valendo, o cirurgião dentista pode trabalhar tranquilo e mais, o paciente que está indo ali e que precisa fazer uso de alguma dessas formas aí de controle de ansiedade, podem ter tranquilidade de que o cirurgião dentista está fazendo isso, sabendo e podendo fazer o que ele está fazendo. É isso, professora? É isso, é claro. Claro, se o paciente se sentir inseguro, ele pode perguntar para o dentista, né, como que vai ser feito, qual o curso que ele fez. Acho que é importante, né, que a população seja bem esclarecida em relação a isso. É claro que quando a gente fala sobre sedação, né, eu bato muito nessa tecla, que é importante que o dentista que vai fazer sedação não banalize a técnica, né? Então ele entenda que aquilo é outro fármaco envolvido e que ele conheça o que ele está utilizando. E claro, né, que ele tenha o preparo em relação a suporte básico de vida e outras situações que a gente exige, mas que a própria Resolução 5104 já pressupõe que o dentista é habilitado, né, também aí no suporte básico de vida. A lei que regulamenta a odontologia
também traz essa competência para o dentista. Então, a gente espera que sim, que, né, o dentista seja muito bem capacitado para isso. Legal, muito obrigado. É isso aí. Então, sempre procure uma instituição de ensino para fazer suas atualizações, os novos cursos que você quer fazer, como, por exemplo, o suporte básico de vida, a sedação inalatória com óxido nitroso, todos esses cursos, né, que a professora... Ou mesmo um curso simples de terapêutica, né, para se Isso. atualizar aí sobre a sedação por via oral. Exatamente. Todos esses cursos que a professora Juliana mencionou, a São Leopoldo Mandic, por exemplo, oferece justamente com a professora Juliana, o professor Rogério, toda a equipe aí. Professora, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui a toda a classe odontológica, a todas as pessoas aí que receberam essa notícia e até, de certa forma, ela ficou confusa ali, criando algumas confusões. Muito obrigado por usarmos aqui esse canal, que é o Mandicast, justamente para esclarecer a população e as classes odontológicas, médicas, sobre o que está acontecendo agora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se você gostou do nosso Mandicast, deixa aí um like, não esqueça de se inscrever no canal da Faculdade São Leopoldo Mandic para que você tenha acesso aí sempre aos novos episódios do Mandicast que vem ao ar. Até a próxima!